Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso Começando do Zero de Direito Processual Penal. Muita gente pergunta, Ana, para que serve o curso Começando do Zero? Lógico, para você que precisa iniciar a sua caminhada em qualquer uma das disciplinas que são tratadas no modelo do Começando do Zero. Vejam, a ideia é exatamente abordar a disciplina com uma linguagem menos jurídica, mais tranquila, que facilite a compreensão, seja por parte daqueles que não fizeram direito, não é isso? Ou até mesmo de alunos de graduação, por exemplo, que gostariam de dar os seus primeiros passos no processo penal antes mesmo dessa matéria ser ministrada na faculdade. Então, o que nós temos é um curso que literalmente começa do zero, mas começa do zero buscando alçar voos mais altos, evidentemente. Vejam, você que se prepara, por exemplo, para técnico de tribunais, não é isso? E gostaria de um reforço apenas em direito processual penal. Você que se prepara para analista de tribunais, mas analista administrativo. Muitas vezes o processo penal é exigido no concurso, embora você não tenha feito direito, não é? E, novamente, gente, reforçando, para você que está na faculdade de Direito agora, quer começar a estudar processo penal, ter uma visão ampla da matéria e com alguma profundidade, mas a gente precisa ter em mente, não é, que nós vamos realmente começar do beabá. E uma coisa que é complicada, não é, dentro do aspecto do processo penal como um todo, é que muitas vezes nós nos referimos a expressões que são utilizadas no direito processual, não apenas no processo penal. Principalmente, expressões que surgem ou que decorrem da teoria geral do processo, que alcançam o direito processual como um todo, independentemente da disciplina. Processo penal, processo civil, processo do trabalho, não é? E aí nós vamos, obviamente, tomar como nossos companheiros os professores de processo civil do Começando do Zero. Também várias vezes vou acabar recorrendo, né, ao professor de direito penal do Começando do Zero, nosso Giovanni Moraes, nosso queridíssimo amigo, estamos aí juntos, somos parceiríssimos. E aí vejam, gente, eu preciso que você se lembre que você pode mandar a pergunta que você bem entender. Mande as suas dúvidas. Vejam, é realmente um curso para quem começa do zero. Então não se sinta inibido. Você tem uma dúvida que parece ser básica, este é o curso certo. Ok? Então, envie a sua dúvida através do nosso plantão de dúvidas, ok? Este é o nosso canal de comunicação. Ana, eu posso mandar as dúvidas através das redes sociais? Até pode, mas nós vamos preferir que você envie as suas dúvidas através do plantão de dúvidas, que é o canal próprio, que diferencia aquele aluno que realmente é aluno do CERS, é aluno do nosso curso, e mais do que isso, que a gente já vai para ali buscando ou entendendo que ali estarão as dúvidas sobre as aulas que nós ministramos. Então, você tem uma dúvida, coloque no plantão de dúvidas, nós iremos responder o quanto antes possível, ok? Lógico, às vezes acontece alguma coisinha e tal, a gente demora um pouquinho mais a responder, talvez não responda no mesmo dia, responda no dia seguinte, mas é tudo bem simples, tá? E bem rápido. Bom, a outra questão importante é a seguinte: todos os dias nós postamos dicas nas redes sociais, não é? Então, apesar do plantão de dúvidas ser o canal para nossa comunicação, vejam, a gente posta dicas, a gente coloca até mesmo mensagens de incentivo, de estímulo ao seu estudo, não é isso? Às vezes, dicas importantes de como você deve estudar. Então, é importante que você nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no Periscope, certo? Hoje tem o Periscope, é um aplicativo de vídeos. Os vídeos só ficam disponíveis por 24 horas, preste atenção nisso. Um vídeo no Periscope só fica disponível por 24 horas. O Twitter, enfim. Então vamos lá, quais são os nossos endereços nas redes sociais? No Instagram, o meu endereço é @professoraanacristina. No Twitter e no Periscope, porque o Periscope é um aplicativo do Twitter.
Então, no Twitter e no Periscope, o nosso login, nosso perfil é @AnaCrisMendonça, mas sem o cedilha. Então, fica Ana Cris Mendonça, ok? E no Facebook, vejam, você digita Ana Cristina Mendonça, você vai me encontrar, ainda estou loura lá, não demora, certo? Eu vou mudar a nossa foto. Mas fato é que você vai encontrar no Facebook 2 perfis e uma página. Vejam, as dicas são postadas na página, tá? Nada impede que você me siga também num dos perfis, ok? Bom, mas aí vamos lá, gente. Então, a gente precisa trabalhar processo penal. Reparem, haverá na sua área do aluno, para download, um material chamado Atos Processuais Completo. Esse material, ele traz aquilo que diz respeito a determinadas expressões, não é? Uma nomenclatura que muitas vezes a gente usa. Muitas vezes o candidato, o aluno, ele tem dúvida em coisas como, por exemplo, afinal, qual é a diferença entre coisa julgada formal e coisa julgada material? Sabe aquela coisa do começando do zero mesmo? Veja, então quem não estudou ainda determinados ramos do direito, quem não teve oportunidade, e às vezes escuta o professor falando, ele na verdade fica assim, gente, olha só, o que será isso? Quando nós estamos numa sala de aula presencial, às vezes a inibição é enorme. E muitas vezes você pensa assim, né? Ai, eu não sei isso, mas ninguém perguntou. Será que todo mundo sabe, menos eu? Então, essa é a hora exatamente de você nos abordar e fazer a pergunta. Já parou para pensar que se você estivesse realmente numa sala de aula e que ninguém houvesse feito a tal pergunta, talvez todo mundo estivesse pensando exatamente como você? Ou seja, ninguém sabia, mas todo mundo ficou envergonhado de perguntar. E como ninguém perguntou, olha só, todo mundo continuou sem saber, certo? Então, vale a pena você enviar a pergunta para a gente. Mas a ideia, através desse material, Atos Processuais Completo, é já de alguma forma manter você informado sobre determinadas situações que envolvem a teoria geral do processo e que têm repercussões para o processo penal. Então, eu quero que você esteja atento a esse material e vamos tomá-lo como leitura obrigatória para quem começa do zero. Tudo bem? Então, coisas, por exemplo, qual é a diferença? O que são autos de um processo, né? Veja, o que é distribuição? O que é juntada? Então, essas questões, vejam, são questões que você vai encontrar nesse material de atos processuais completo. Lógico, ele parte de um básico, certo? Mas acaba enveredando para dentro de questões específicas do processo penal. Mas como eu sei que você, que começa do zero, está curioso, afinal de contas, o que é coisa julgada e o que é coisa julgada formal e o que seria coisa julgada material? O que diferencia essas questões, né? Então, vamos lá, gente, em letras muito simples. Vejam, quando nós temos um processo, ele tem que ter um início, não é isso? E tem que ter um fim. O Poder Judiciário, ele deve proferir decisões para as quais, obviamente, deve julgar com aquilo que nós chamamos de imparcialidade. Não é possível um juiz tendencioso em favor ou contrário a uma de qualquer das partes dentro de um processo. Exatamente por conta disso, a justiça é cega. Ela traz uma venda nos olhos. Ela vai analisar o caso independentemente de a quem esse caso pertence. Ou pelo menos a gente esperaria que sempre fosse assim, né? Então, o que nós temos é que o órgão julgador é um órgão inerte. No processo penal, principalmente. Essa inércia visa garantir a sua total imparcialidade. Não é possível um juiz que ativamente sai atrás das provas, produz as provas já tendencioso para uma determinada posição, para uma determinada decisão.
Quando um juiz atua de forma ativa, excessivamente ativa dentro de um processo, óbvio que ele tem uma tendência a querer julgar de acordo com aquelas provas que ele próprio produziu. Então, para evitar que isso aconteça, um processo no qual se busca garantir exatamente essa imparcialidade do órgão julgador, portanto do juiz, ele tem, na verdade, que possuir um órgão de acusação que deflagre o processo, que dê o pontapé inicial. Então, não pode ser o juiz a iniciar o processo no qual ele próprio vai julgar. Então, quando nós temos ou estamos diante de uma situação como essa, nós falamos que o sistema processual é um sistema acusatório. E nesse sistema acusatório, o que eu tenho é efetivamente isso aqui. Eu tenho um órgão de acusação que provoca o juiz, que é inerte. E essa inércia judicial, ela visa garantir a imparcialidade. Uma vez tendo sido provocado, agora sim que o juiz analisa aquele mecanismo de provocação, verifica a pertinência do processo, não se o autor tem razão ou não, mas sim a pertinência. O processo é viável, os requisitos necessários para este processo estão presentes. Então, o juiz recebe essa peça que busca inaugurar o processo, instaurando efetivamente o processo em si. E aí ele instaura o processo e vai chamar o réu para vir integrar essa relação jurídico-processual, buscando aqui se defender, não é? Autor, né, ou no processo penal, acusador e réu, eles devem estar numa situação de igualdade. E deve ser permitido a ambos o exercício do contraditório, da ampla defesa. Muito bem. O que nós temos, portanto, é um processo de natureza triangular. E aqui está o desenho que representa a relação jurídico-processual, que no processo penal a gente chama de relação jurídico-processual penal. Então, o processo penal brasileiro, ele trabalha com a ideia de um processo triangular, no qual o juiz é inerte e imparcial. Autor e réu estão em situação de igualdade, havendo contraditório, ampla defesa, dentre inúmeras outras características. Fato é, gente, e isso é muito importante da gente ter em mente, que para deflagrar o processo é preciso que o juiz tenha sido provocado. Mas uma vez que o processo já foi instaurado, agora, para que esse processo siga o seu curso normal, para que efetivamente os atos processuais se desenvolvam, não é isso? Vejam, para que a marcha desse processo efetivamente siga adiante, o juiz tem o que nós chamamos de impulso oficial. Então, a gente não pode confundir inércia com a ausência de impulso oficial. Não, olha só. O juiz é inerte, ou seja, ele não pode iniciar ele mesmo um processo. Ele tem que ser provocado por um órgão de acusação. Perfeito. Mas uma vez provocado e inaugurado o processo, agora quem faz esse processo andar é o juiz. Ocorre que o processo tem, então, um início e, no processo penal, o início de um processo se dá no momento em que o juiz recebe a petição inicial, que é a peça, né, aquele tipo de ato, através do qual a parte autora provoca o Poder Judiciário, certo? Movimentando, então, permitindo que essa movimentação da máquina de um processo se realize. Então, veja, o autor provoca o juiz instaura o processo, chama o réu para vir se defender e o processo segue o seu curso. Até que, num determinado momento, o juiz vai proferir uma sentença. Bom, o juiz prolata a sentença é a sentença que esgota a atuação do juiz neste processo. Agora, isso não significa que o processo acabou. O juiz, aquele juiz, que é o juiz que a gente chama juiz de primeiro grau ou primeira instância, este sim, ao proferir a sentença, já fez o que ele deveria ter feito até aqui.
E aí vejam, uma vez prolatada a sentença, será possível que as partes, ambas ou uma delas, aquela que se sinta prejudicada pela sentença proferida, recorra da decisão. Recursos não são obrigatórios. Recursos são voluntários. Então, pode ser que ocorra um recurso, pode ser que não. Fato é que, uma vez que foi proferida uma decisão, gente, haverá um prazo para que este recurso seja interposto. Bom, a parte, se quiser recorrer, recorre dentro daquele prazo. E aí, havendo o recurso preenchendo todos os requisitos necessários, beleza, o juiz recebe esse recurso e remete este processo para o órgão que a gente chama de segundo grau, que vai analisar esse recurso e verificar se a parte tem razão em se insurgir contra aquela decisão. Ou seja, se a decisão precisa ou não ser reformada. Bom, uma vez decidida essa questão, uma vez que o tribunal, que é o segundo grau, decida se reforma ou não aquela sentença, vejam, ele profere o que a gente chama de acórdão. Beleza. E aí, dessa decisão, também, talvez, seja possível a interposição de recurso. Então, vai haver um prazo para que a parte que queira se insurgir contra a decisão recorra daquela decisão. Fato é, gente, que um dia, todos os recursos já foram utilizados e não existe mais chance de recurso. Ou não se utilizou de todos os recursos. Aliás, pode não ter se utilizado de nenhum, mas deixou fluir o prazo e não se insurgiu contra a decisão. E não há mais chance dessa decisão ser alterada. Entenderam? O que acontece, então? Toda vez que esgotam-se as vias recursais, toda vez que o processo, veja, que ocorre ou o julgamento dos recursos, ou finda o prazo para a utilização de um recurso sem que o recurso seja utilizado, o escrevente no cartório da vara criminal vai carimbar no processo aquilo que a gente chama de trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Significa, olha, esgotaram-se os prazos de recurso. Pronto, acabou. Ou porque todos foram usados, ou porque nenhum foi usado, mas deixou fluir o prazo sem usar. Então, quando isso acontece, quando ocorre o carimbo do trânsito em julgado, significa esgotaram os prazos de recurso, surge o que a gente chama de coisa julgada formal. A coisa julgada formal é o encerramento do processo. Ficou claro? O processo, então, foi encerrado. Esse processo, a partir de agora, está extinto. Então, a coisa julgada formal decorre do trânsito em julgado. Todo processo transita em julgado. Todo processo, tá? Todo processo faz coisa julgada formal. Agora, nem todo processo faz coisa julgada material. O que significa a coisa julgada material? Muito bem. Existem determinados casos em que o processo é extinto, mas sem que o órgão julgador, sem que o juiz ou o tribunal, enfim, sem que o Poder Judiciário examine efetivamente o mérito daquela demanda, daquela causa, daquilo que busca o autor, certo? Então, inúmeras vezes, o processo, por exemplo, não preenche os requisitos mínimos para ser admitido. Às vezes, veja, ocorre a petição inicial, a provocação por parte do autor, mas o juiz sequer chega a receber aquela petição. E por quê? Porque ela não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Quando isso acontece, vejam, ocorre, esgotadas as chances de recurso, ocorre a coisa julgada formal. Mas se o juiz não chegou a analisar o pano de fundo, aquilo a que se referia à causa, aquilo que era o objeto de discussão dessa matéria, veja, fez coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material. E um novo processo poderá ser deflagrado lá na frente, né? Se aqueles requisitos que faltavam forem preenchidos. Então, todo processo faz coisa julgada formal, mas nem todo processo faz coisa julgada
material. A coisa julgada material acontece quando o pano de fundo, quando a matéria que é o objeto daquele processo chega a ser apreciada pelo juiz. E o juiz dá para ela uma solução favorável ou não. A questão é, se o juiz analisou a matéria de fundo, se o juiz analisou aquele objeto, aquela discussão que era apresentada naquela demanda, vejam, dando a ela razão ou não, vejam, mas tendo analisado a causa, os motivos que levaram ao processo, então, gente, essa decisão, uma vez esgotadas todas as chances, recurso faz coisa julgada formal e faz também coisa julgada material. A coisa julgada é uma forma de garantir a segurança jurídica. E é ela a grande força do Poder Judiciário. Porque toda vez que o Poder Judiciário decide uma determinada causa, e decide mesmo, decidindo o mérito da causa, esse pano de fundo e tal, ou seja, aquilo que se buscava discutir neste processo, então o que você tem, vejam, é que essa decisão, regra, se torna imutável. Daí a gente falar em imutabilidade da coisa julgada. É lógico que existem exceções a essa imutabilidade. No processo penal, por exemplo, uma das grandes exceções é a possibilidade de revisão criminal. Imaginem que um réu tenha sido processado e condenado pela prática de um determinado crime. Não existe mais chance de recurso. O processo acabou, fez coisa julgada formal. E como aquela discussão foi analisada por parte do Poder Judiciário, que inclusive condenou esse acusado, a decisão também faz coisa julgada material. Não existe mais chance de recurso. E, tecnicamente, o Estado tem o direito de punir desse indivíduo, já reconheceu isso, ele vai ter que cumprir a sua pena, etc. Certo? Bom, questão é, gente, que essa coisa julgada seria, a princípio, imutável. Mas, vejam, vamos imaginar que, tendo sido o réu condenado, lá na frente surja provas da inocência dele. Você acha razoável que ele permaneça condenado mesmo com o surgimento de provas de sua inocência? Lógico que não. Então, o que vai ocorrer é uma ação chamada de revisão criminal. A revisão criminal tem por finalidade desconstituir a coisa julgada, permitindo até mesmo a absolvição daquele réu que antes havia sido condenado. A revisão criminal é, no processo penal, a exceção à imutabilidade da coisa julgada. Então, novamente, gente, várias vezes eu vou falar isso, né? Ah, coisa julgada, coisa julgada, coisa julgada. Quando eu falar muito em coisa julgada e não especificar, na verdade, eu estou falando da coisa julgada material. Esta que torna a decisão uma decisão imutável, pelo menos a princípio. Tudo bem? Então, só para tirar o gostinho aí do que é coisa julgada, mas, novamente, vamos ler o nosso material de apoio chamado Atos Processuais Completo. Tudo bem? Muito bem. Quando a gente pensa no processo penal, vejam, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é quais são as fontes do processo penal. Ana, como assim quais são as fontes? Ou seja, onde eu vou encontrar as respostas em lei, não é isso? E nas demais fontes do direito relacionadas ao processo penal. Então, lógico, gente, quando a gente pensa no direito como um todo, são fontes do direito, antes de qualquer outra coisa, a lei. Mas não apenas a lei. Existe a lei, existe a doutrina, existe a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, em especial a dos tribunais superiores, né? Então, a lei, a doutrina, a jurisprudência, os princípios que regem a matéria, certo? Então, lei, doutrina, jurisprudência, princípios, certo? Costumes, são fontes do direito como um todo. E é evidente que também se incluem dentre as fontes do processo penal. Tudo bem? Mas, vejam, em relação à lei, quais são as fontes normativas do processo penal? De onde eu vou retirar os comandos legais relacionados ao processo penal? E aí, lógico, antes de qualquer outra coisa,
do Código de Processo Penal. Então, existe um Código de Processo Penal. Bom, a exceção aqui é o Código de Processo Penal Militar, porque a gente sabe que, vejam, crimes militares e processos penais militares são regidos pelo Código Penal Militar e pelo Código de Processo Penal Militar. Mas, regra geral, à exceção da questão do direito militar, do direito penal militar e do direito processual penal militar, a fonte básica do processo penal é o Código de Processo Penal. Só que, gente, o Código de Processo Penal é de 1941. Olha que tragédia. E se o código é de 1941, é evidente que ele tem contornos que não estão adequados aos tempos atuais. Para começar, gente, vamos pensar no momento histórico em que o Código de Processo Penal foi elaborado. O Código de Processo Penal é de 1941. 1941, eu estou no Estado Novo. Getúlio Vargas, ditadura, portanto. E naquela época, lógico, se o código foi publicado em 1941, ele foi elaborado antes disso. Então, ele foi elaborado na década de 30, talvez no final da década de 30, mas fato é que nesta época o que nós tínhamos era uma influência, não é, do nosso governo brasileiro por parte de Mussolini, entenderam? Então, o que a gente tem efetivamente é uma influência do fascismo. E por isso mesmo, o Código de Processo Penal não se encontra, e realmente não se encontra, adequado ao Estado democrático de direito que surgiu com a Constituição Federal de 88. Então, muito do que está no Código de Processo Penal já até sofreu reforma. Mas as eventuais reformas sofridas pelo Código de Processo Penal não são suficientes para adequar o nosso código realmente àquilo que pretende o Constituinte de 88. Falta muito. Então, muitos dos dispositivos que nos importam realmente, muitos dos dispositivos que nos interessam, estão na Constituição Federal, em vários artigos, mas principalmente no artigo 5º da Constituição. Repare que o artigo 5º da Constituição Federal, Garantias e Direitos Fundamentais Individuais, tem mais de 70 incisos, né? 70 e poucos incisos, dos quais, gente, pelo menos 40 dizem respeito ao processo penal. Tá? Então, o que você tem ao processo é o direito penal. Então, o que você tem é uma enorme influência do processo penal brasileiro pela própria Constituição de 88. Certo? Então, a Constituição é uma enorme fonte normativa. E tudo aquilo que está dentro do Código de Processo Penal, que não está de acordo com a Constituição de 88, a gente diz que não foi recepcionado. A Constituição, portanto, ela vai filtrar o que interessa e o que não interessa. Ou melhor, nós devemos pegar o Código de Processo Penal e passá-lo por um filtro, que é a Constituição, para somente então ver aquilo que é adequado, aquilo que é efetivamente aplicável. Para você ter uma ideia, né, recentemente, tem uns 2 anos mais ou menos, houve uma prova elaborada pelo CESP para o TJ do Distrito Federal. Não foi agora, ano passado, não. Ano passado, esse ano, sei lá, há pouco tempo teve uma mesmo, mas foi a anterior, o concurso anterior, para o TJ do Distrito Federal. E havia, vejam, dentro desse concurso, vagas para técnico judiciário. Técnico judiciário do Distrito Federal, do TJ do Distrito Federal, era um cargo que nem precisava de nível superior. Não precisava de nível superior, ok? E aí surge a pergunta, peraí, que tipo de posicionamento vai cair neste concurso que não precisa de nível superior? Muita gente acha assim, basta ler a lei. A lei vai trazer o que você precisa e tudo mais. Será que traz? No próximo bloco a gente vê.